Bom, pessoal, boa tarde. Dando continuidade aí à programação, a gente vai estar falando um pouquinho, né, da suplementação de nutrientes e peptídeos de colágeno na estética. Pode mudar aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique, sou nutricionista. Meu nome é Renan, eu sou farmacêutico, né, diferente da maioria que palestrou aqui para vocês. Sou mestre em ciência de alimentos e tenho pós-graduação e atuação na área estética também, e vou ter a honra de dividir o palco aqui com essa fera. Nós vamos tentar fazer uma espécie de jogral dentro da palestra que a gente montamos juntos. Ela é uma sequência, uma hora um vai falar e na sequência o outro entra também. Vamos lá? Pode. A gente fez uma breve introdução, então a gente vai abordar alguns componentes bioativos, nutracêuticos, né, e algumas moléculas orgânicas que compõem esses dois produtos aqui que a gente veio falar sobre. E para que faça sentido, a gente vai entrar um pouquinho dentro da fisiopatologia do envelhecimento, né? A gente falando tanto de pele quanto dos anexos aí, cabelos e unhas, né? O envelhecimento já foi falado em outras aulas que eu acompanhei aqui. A gente tem alguns fatores aí intrínsecos do próprio organismo, né? Fatores genéticos, hormonais, psicológicos, cognitivos, imunológicos que vão sofrer alterações aí ao longo do tempo, né, durante o processo de envelhecimento, e a gente tem os fatores extrínsecos que vão influenciar os primeiros. E aí a gente pode citar radiação, poluição, a má alimentação cada vez mais frequente, a questão do tabagismo e álcool, dos más hábitos de vida, que acabam influenciando nos primeiros fatores. E aí, quando a gente fala de colágeno, né, espera-se que aí as mulheres percam 30% do seu colágeno aí nos primeiros 5 anos pós-menopausa. A gente sabe que o decréscimo de colágeno inicia ali na idade de primeira menarca ali das mulheres, e aí ao longo do ano, normalmente elas vão perdendo até 1%, mas após esse período a gente tem um decréscimo aí, uma aceleração na perca desse colágeno. Quando a gente fala de envelhecimento, né, a gente pensa aí numa pele com colágeno diminuído, com melastina quebrada, com uma menor concentração de ácido hialurônico, que também sofre esse decréscimo. A gente pensa aí numa atividade menor de fibroblastos. A palestrante anterior falou sobre senescência, e os fibroblastos eles também perdem senescência, né? E, consequentemente, a gente tem uma alteração na comparação com a pele mais jovem. Então, os processos fisiológicos aí que levam, né, à fisiopatologia do envelhecimento, normalmente ela está ligada a esses dois fatores. Eu perco mais elemento aí de matriz extracelular, colágeno, ácido hialurônico e outras moléculas, mas eu também tenho um aumento aí de espécies reativas de oxigênio intracelulares. Com isso eu tenho mais dano ao DNA, eu aumento a resposta inflamatória cutânea, eu consumo mais os antioxidantes e eu ativo o sistema NF-kappa-beta. E aí eu ativo um sistema que é ruim 2 vezes, que ele inibe a produção de colágeno e aumenta a metaloproteinase de matriz, ou seja, ele aumenta a expressão de colagenase. Então eu fabrico menos colágeno e eu aumento ainda a degradação do pouco colágeno que está sendo fabricado. A nossa prioridade quando montávamos a palestra é falar de pele, cabelo e unha. E a ideia é associar a participação dos diversos nutrientes em todas essas instâncias ou nas diversas características dessas 3 partes do corpo. Uma delas aí direcionando especificamente para cabelo, né, quando a gente vai ver os fatores etiológicos, a origem para a perda no crescimento, na força, no brilho, na cor, na espessura do fio do cabelo, a gente já descreve bem que a deficiência nutricional, claro, fatores inflamatórios, estresse, sono ruim, mas a deficiência nutricional é um desses componentes que altera todas essas partes. E aí o que a gente vai fazer agora é detalhar um pouquinho mais sobre esses nutrientes. Já conhecemos bem as 3 fases principais do ciclo do cabelo, quem está assistindo as palestras aqui desde o começo também observou isso, fase anágena, conhecida como a fase do crescimento do fio do cabelo, a fase de estagnação, fase catágena, fase de repouso do fio do cabelo, causa-se uma pequena atrofia na parte embaixo ali no bulbo capilar, esse fio do cabelo começa então a ser perdido, até entrar na fase telógena, quando há a queda do cabelo, o eflúvio telógeno, e aí reinicia-se o ciclo capilar, né? Assim que o fio do cabelo entra na fase telógena, o bulbo capilar já começa a estimular o novo crescimento. E por que isso é importante saber? Porque para que haja geração da estrutura do fio do cabelo, que é essencialmente feito de queratina,
nós precisamos desse ciclo funcionando o tempo todo. Nós perdemos cabelo todos os dias, 50 a 100 fios de cabelo em média. Só que todos os dias produzimos também novos, em média, 100 fios de cabelo, porque é um ciclo constante todos os dias. Então, precisamos oferecer todos os nutrientes necessários para que esse ciclo aconteça durante todo o dia. E aí, se a gente olha essa figura, e isso é bem peculiar para todos nós que fizemos bioquímica, do lado esquerdo você vê o famosíssimo ciclo de Krebs, e aqui do lado direito a formação da estrutura da queratina. O fio do cabelo, que é queratina pura, em volta do fio do cabelo a gente tem os esfingolipídios, né, é gordura, fosfolipídio, espingolipídio e mais as ceramidas, que formam aquelas escamas para dar maleabilidade e manter a hidratação do fio. Só que o fio central é queratina. E quando a gente observa lá à esquerda, nós estamos vendo o ciclo de Krebs. E para manter o ciclo de Krebs funcionando, a gente precisa especialmente das vitaminas do complexo B. Aqueles cofatores lá, NAD, FAD, NADH, FADH, são feitos de vitamina B2 e vitamina B3. Mas o fatorzinho em amarelo, bem ali no centro do slide, que a gente vê são as espécies reativas de oxigênio. Aquilo que acelera o envelhecimento da estrutura da queratina. Isso significa dizer que eu posso acelerar no ciclo celular das fases, acelerando da fase primordial, inicial de crescimento do cabelo, até a fase telógena, de queda do cabelo, quando eu tenho excesso de radicais livres. Então, o que a literatura propõe é que, obrigatoriamente, nós precisamos oferecer maior concentração de aminoácidos, e aí vem especialmente os aminoácidos sulfurados, que têm enxofre, antioxidantes, sejam vitaminas, minerais, para garantir o crescimento adequado do fio do cabelo. E aí esses nutrientes, a proposta da Central Nutrition é vamos desenvolver, através de uma consultoria, nós precisamos saber quais são os nutrientes e qual a equivalência molar desses nutrientes para que eu tenha um suplemento perfeito só com os nutrientes necessários para estimular o crescimento do fio do cabelo, hidratação da pele, e essa é a proposta que foram criados esses produtos do qual nós estamos falando aqui. E aí, para fazer um pouco mais de sentido, a gente queria falar desses nutrientes de maneira isolada, né? Quando a gente inicia aqui pela vitamina C, ela é essencial na síntese do colágeno. Isso aí todo mundo sabe, né? Só que se a gente pega as recomendações diárias ao longo de globo terrestre, se eu comparo aí uma recomendação diária de vitamina C no Japão ou nas Américas, eu vou ter valores ali de 45 a 100 miligramas por dia, o que está completamente fora, está completamente errado, isso é muito pouco, dada a importância desse nutriente, né? Quando a gente pega a rota bioquímica aí da molécula da síntese do colágeno, a gente tem uma molécula de proteína, de aminoácidos, né, completamente estruturada, completamente grande, com prevalência de 3 desses aminoácidos. E aí a primeira etapa dessa molécula, né, quando a gente pega lá em cima o topo da reação da cadeia, são as hidroxilações de 2 desses aminoácidos. Então a gente vai precisar das hidroxilases aí, atuando para lisina e prolina. E aí, por que a vitamina C é importante? Porque ela é a coenzima necessária para essas hidroxilases para que a gente consiga funcionar. E aí a gente tem a vitamina C atuando no início ali da formação do procolágeno, uma vez que ela hidroxila esses aminoácidos. Só que quando a gente pega a rota completa ali da síntese do colágeno, volta, acho que você está passando para frente. Isso. Quando a gente pega a rota, a gente ainda tem a vitamina C participando ali da etapa final, lá embaixo, na conversão das fibras colágenos, né? Quando a gente tem a saída ali do procolágeno, do tropocolágeno para compor as fibras. Então vai ser uma coenzima interessante no início do processo e vai ser uma coenzima interessante no final do processo. Além disso, a gente tem a ação antioxidante, embora a vitamina C tenha um tempo de ação muito curta no nosso organismo, né? Ela é facilmente oxidada aí por ferro, zinco, que também vão ser importantes ali na atuação de algumas hidroxilases, e daí a importância de suplementar o selênio junto. O selênio ele é um cofator da tiorredoxina redutase, que vai ajudar na reciclagem da vitamina C. Um desses aspectos, quando a gente fala da oxidação rápida da vitamina C, é que nos favorece muitas vezes a indicação da divisão da suplementação, de tomar a dose prescrita em 2 ou 3 vezes ao longo do dia, para garantir essa renovação da vitamina C, que se oxida muito facilmente. Esse ciclo celular que falávamos há pouco, né, a fase catágena, anágena, telógena,
ela é muito controlada pela vitamina A. É importantíssimo que numa suplementação exista a vitamina A. Os estudos recentes sugerem que a vitamina A regula a indução da fase anágena, que é a fase do crescimento. Ou seja, para começar o fio, a formação do fio, eu preciso estar com os níveis de vitamina A adequados no corpo. A gente sabe, por exemplo, pessoas com anemia, mulheres com anemia têm deficiência crônica de vitamina A. A gente tem dosado o nível de retinol, equivalente de retinol, e visto essa deficiência muito comum. Ferro é necessário para transformar os carotenoides em vitamina A. O brasileiro come muito carotenoide, aqueles que comem frutas, verduras e legumes, mas mesmo assim tem dificuldade em transformar, às vezes, em vitamina A pela anemia presente, então vão precisar necessariamente da suplementação. E no caso da papila dérmica, aquela parte lá embaixo, no final aqui na estrutura do fio do cabelo, esse DP aqui, ó, a papila dérmica, que é onde ficam inclusive os melanócitos, que é o que vão formar melanina, né, para dar coloração do cabelo. A papila dérmica é uma coleção de células mesenquimais que fica abaixo do HFSC, são as células superiores que ficam perto dos sebócitos, que vão formar o sebo para garantir a oleosidade do fio do cabelo. Ela é regulada também pela vitamina A, enviando sinais que ativam a fase anágena. Então, sem vitamina A ou com déficit de vitamina A, o cabelo não cresce, ele não passa por essa fase. Os estudos mostram para a gente que, especialmente na menopausa, a gente tem alguns períodos de maior queda, enfraquecimento do cabelo. Pós-parto é muito comum, menopausa é muito comum, mulheres em quimioterapia, dependendo da fase do ciclo menstrual também. Alteração dos níveis de progesterona facilitam também a queda do cabelo. Os aminoácidos sulfurados, cisteína e metionina, são precursores da queratina. Onde é que a gente vai encontrar bastante esses aminoácidos? São os derivados de enxofre. E aí a gente tem uma fonte de enxofre orgânico, que é o MSM, e que a gente recomendou também que fossem colocados ali. As vitaminas mais importantes para o estado geral do cabelo, segundo essas referências da menopausa, que tem impacto, são a vitamina C, o Renan já abordou bastante. Complexo B, eu chamei a atenção principalmente para o ciclo de Krebs, para gerar energia e o cabelo crescer mais rápido. A gente vai ver na frente ali resultados que já aparecem com 4 semanas, outros estudos com 3 meses, 6 meses, dependendo do nível de queda, enfraquecimento do cabelo, e a vitamina A, que eu acabei de falar para vocês. Sobre a biotina, acabamos de passar também na palestra, quem assistiu às palestras anteriores viu, falando sobre biotina. A gente já tem algumas revisões importantes, não pode ser biotina de menos nem biotina de mais, mas alguns estudos trazem para a gente resultados muito interessantes com dose de biotina utilizada, as doses são mais aqui à esquerda que foram utilizadas, e tudo aqui que está do lado da setinha verde são os resultados que foram encontrados, com várias melhoras, assim, 3 meses, 2 meses, vários estudos, às vezes, com resultado já com 1 mês, e o crescimento final com alguns meses à frente, mas o uso da biotina, às vezes, acelera essa melhora, já com algumas semanas, ou em torno de 1 mês, a gente já tem bons resultados. Aqui é uma revisão também, falando das diversas formas de queda de cabelo e a importância da vitamina D. Então, se a gente encontra em várias situações de alterações dérmicas de uma forma geral, então não pensando só em cabelo, mas pele e unha, mas psoríase, lúpus, todas essas situações é bastante comum a gente ver deficiência de vitamina D. E aí eles incluem aí a alopecia areata, que é uma das que a gente tem que ficar de olho. É muito comum apresentar deficiência de vitamina D. Então, para garantir o suporte, também colocamos vitamina D dentro do suplemento. Aqui eu cito nessa revisão também a importância da vitamina D para estímulo do folículo capilar, para garantir o ciclo completo do fio do cabelo. Então, só para dar respaldo científico a porquê da montagem da suplementação do Biocolin Ré, do Biocolin Colágeno, que são acrescidos também de vitamina D. E aí cabe uma pergunta que provavelmente todos, se não a maioria, né, já receberam dentro do consultório. Doutora, devo tomar colágeno, né? O colágeno funciona, e aí a gente remete lá ao trato gastrointestinal, que não absorve, né, o nutriente na sua forma macro ali. E aí a gente entra em um colágeno específico, e é onde a gente fala do Verisol, né? Ele tem uma clivagem específica ali no tamanho dos peptídeos, né? Normalmente ele é dose dependente, e aí depende de qual é a finalidade que eu estou aplicando ali no paciente, mas a gente vai ver que os estudos aí trazem normalmente a dose de 2,5. Vai ter estudo até 15 gramas, provando aí a questão de toxicidade. Então, trabalhar com ingestões até 15 gramas é seguro, né? Tem que ver se é suficiente, se é necessário colocar isso para o paciente. Os estudos que a gente trouxe com doses diárias de 2,5 gramas já são satisfatórios aí para as disfunções de pele. E o mecanismo de ação, ele vai melhorar micro-relevo ali e devolver, atingir determinados receptores a nível de fibroblasto, para devolver aí
e diminuir a perda de colágeno dérmica. Esse estudo aqui, ó, eles compararam, né, um grupo que fez a ingestão de colágeno aí com doses de 2,5 gramas, e aí eles compararam tanto macro quanto microscópico, analisando ali microrrelevo de pele. E aí o grupo que foi suplementado, e aí o colágeno hidrolisado aqui utilizado foi o do Verisol, mostrou aí que ele promove um aprimoramento e melhora na saúde dérmica, né, tanto a nível macro quanto no microrrelevo. Esse estudo aqui é o mais atual que a gente tem disponível, né? Ele traz uma revisão sobre a suplementação de colágeno aí, e aí a gente consegue ver que ele promove uma melhora de uma maneira geral, aquilo que a gente já sabe, a questão da elasticidade e da hidratação da pele, com uma dose de 2,5 gramas por dia, né? E aí de todos os estudos que ele pega com relevância científica, ele coloca que há evidência suficiente para apoiar aí a suplementação de colágeno. O que a gente propõe normalmente a gente consegue melhorar essa suplementação com determinados cofatores e coenzimas. Da mesma forma que o colágeno, a gente tem a questão do ácido hialurônico, né? É um biopolímero natural, está presente nas nossas articulações e é um dos principais componentes da matriz extracelular, né? É um biopolímero aí, é um ácido graxo, então ele adora água devido ao número de hidroxilas aí da molécula. E assim como o colágeno, ele também vai sofrer um decréscimo ali de acordo com a idade. Então é interessante que a gente faça a suplementação, porque uma das principais atribuições do ácido hialurônico ali na matriz extracelular é contribuir para a retenção de água, né, dentro daquela matriz celular, contribuindo aí para a hidratação dos tecidos. O ácido hialurônico também é excelente para articulações, né, para manter a hidratação de articulação. E a gente ainda tem a questão dos receptores na região do glicocálix ali também, que normalmente são compostos ali de N-glicosaminoglicanas. O ácido hialurônico normalmente é o Apex Plus, né? A gente precisa aí de 200 a 600 kilodaltos e o mecanismo de ação vai no que a gente começou a falar, né? Recuperação do glicocálix, a gente promove ação anti-inflamatória através da homeostase cutânea, recupera a matriz extracelular e também melhora a saúde articular, como o Henrique falou. E aqui é um estudo, né, feito aí com a questão do ácido hialurônico também, e aí ele fala que a ingestão via oral aumenta a hidratação, diminui linha de expressão, então a gente também vai ter o efeito anti-aging, quando a gente faz a suplementação desses ácidos hialurônicos. E aí, o que eu vejo muito, né? Eu também tenho uma clínica de estética no interior de Minas Gerais, o paciente chega, ele quer fazer uma harmonização facial que é com ácido hialurônico reticulado no tecido subcutâneo, mas às vezes ele tem uma pele extremamente desidratada, ele está extremamente inflamado e não oxidado, e aí o que normalmente a gente propõe que a gente faça a consulta integrativa, envolvendo o máximo de profissionais que a gente tem na clínica, para que a gente consiga melhorar êxito. Então, se eu suplemento esse paciente, os procedimentos estéticos dele também vão durar mais. Aqui é uma revisão que traz para a gente, de novo, na menopausa, a importância de alguns minerais, só para a gente lembrar a importância nos 2 produtos que a Central está lançando, que os minerais são quelados. Então, a interação entre eles sempre pode existir, né? Então, além da equivalência molar, garantir uma forma de absorção ideal. Se a gente vai fazer suplementação, não adianta jogar a maior parte fora. Então, os minerais presentes no Biocolin Hair, no Biocolin Colágeno, são na forma quelada. Aqui a gente trouxe uma publicação importante só para a questão da coloração do cabelo, que um dos fatores que leva, às vezes, muitas mulheres, homens, a perda da coloração do fio do cabelo, às vezes de forma muito cedo. No meu cabelo está ficando grisalho muito cedo, está perdendo a coloração. Isso está muito associado à parte final, ali no bulbo capilar, onde ficam os melanócitos. A destruição nessa região aqui, especialmente por estresse oxidativo. Você tem um envelhecimento natural, mas o dano ao DNA é um fator muito preponderante. Então, as pessoas que dormem pouco, não comem frutas, verduras, legumes, vivem em cidade poluída, radiação ultravioleta, os fatores que geram maior estresse oxidativo favorecem a perda dos melanócitos, dificuldade na produção de melanina. E aí você precisa trabalhar isso com antioxidantes. Mas quem é que protege especificamente essa região? E aí, nesse trabalho, eles colocam que as enzimas antioxidantes, a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa, que formam o nosso sistema antioxidante enzimático, são os principais protetores do fio do cabelo.
E essas enzimas são totalmente dependentes de nutrientes. E não adianta a gente também, num suplemento, colocar só um antioxidante ou tomá-lo de forma isolada, porque é um sistema complexo. Então, se eu tenho excesso de espécies reativas de oxigênio, eu preciso trabalhar com todas elas juntas. Então, a superoxidesmutase é dependente de zinco, cobre, manganês. A catalase é dependente de ferro. E a glutationa peroxidase, que está ali embaixo, é dependente de selênio. Então, se vamos produzir um suplemento, vamos colocá-los juntos para priorizar todo esse sistema antioxidante. A conclusão do trabalho é essa, né, que a perda de cabelo está muito associada a vários fatores. Essa é uma meta-análise importante que traz para a gente, em pacientes com cirurgia bariátrica, 57% deles têm tendência à perda dos níveis, ou baixos níveis de folato, de ácido fólico, baixos níveis de zinco e baixa ferritina. Então, processo desabsortivo, cirurgia bariátrica, processo desabsortivo muito importante, e a grande maioria deles tem queda de cabelo. Isso é muito comum. Então, é para enfatizar que a gente também colocou ácido fólico na formulação, colocou zinco e ferro, obviamente, os quadros de anemia. E aí, falando de minerais, né, a gente já teve aula aí sobre vários profissionais que abordaram a questão do zinco. Né, o zinco está ligado, de algumas maneiras, aí, à questão de algumas dermatites, né, tem uma relação muito íntima ali com o cabelo. É um dos oligoelementos que precisam de forma a ser suplementados, e a gente tem alguns pacientes com algumas condições clínicas que têm uma depressão maior natural desse mineral. Esse estudo aqui, ele mediu aí níveis de zinco e de ferro em grupos de mulheres que tinham alopecia androgenética. E aí eles fizeram as medidas de duas maneiras. Eles extraíram amostras do cabelo, né, no bulbo capilar, e extraíram amostras de sangue e mediram os níveis de zinco e ferro no plasma ali. Particularmente falando do zinco, né, porque ferritina suplementar ferro, se a gente aumentar a ferritina demais do paciente, acaba sendo um problema. O estudo concluiu que as mulheres que tinham alopecia androgenética, elas tinham concentrações menores de zinco, tanto no plasma, quanto ali próximo, na microcirculação, próximo ao bulbo capilar. A mesma coisa a gente fala de outro mineral aí, que é o silício orgânico. O silício está muito ligado aí a disfunções estéticas, né? Ele também é um mineral antioxidante. A gente tem associação do silício aí, nos componentes da matriz extracelular e nos tecidos conectivos. Então, ele vai estabilizar ali o colágeno, a elastina e outros elementos da matriz extracelular. É utilizado para um monte de disfunção estética, então a gente consegue dar várias aplicações. Eu coloquei no slide anterior referências antigas para mostrar que a gente já tem inúmeros estudos aí voltados com silício. Só que o silício orgânico, a gente tem um problema de farmacocinética e farmacodinâmica, né? É um mineral que é extremamente ruim de ser absorvido. E aí que vem a questão da indústria farmacêutica em trabalhar com uma forma que melhora essa absorção. Então, a gente tem a opção aí de trabalhar com o ácido, com o silanol ou o ácido ortossilícico, que são duas formas farmacêuticas disponibilizadas. E para a gente melhorar ainda, a gente conseguiu aí buscar essa matéria-prima, que é um silício max, onde a gente estabiliza esse silício orgânico com um carboidrato simples, que é a maltodextrina, e a gente consegue uma máxima biodisponibilidade. E feito isso, uma vez que a gente tem a melhora da absorção, a gente consegue aí todos os benefícios sistêmicos desse mineral. Aqui é um estudo, né, feito aí com a suplementação oral, com o silício, onde observou aí que a concentração ela é dose dependente. Então, se eu consigo fazer a suplementação com um prazo maior, eu aumento a concentração sistêmica em pelo menos 2 vezes ali. Né? Outra questão que que o estudo conseguiu observar, os pacientes que fizeram a suplementação, eles conseguiram os benefícios estéticos aí, como melhora de parâmetros de brilho e hidratação dos tecidos que foram estudados. O selênio a gente já falou dele quando a gente falou de vitamina C, que é também um elemento aí antioxidante, né? É um cofator de enzimas que estimula aí o crescimento regular dos cabelos, né? Vai reciclar a vitamina C endógena, né? Compõe enzimas antioxidantes aí. Então é outro elemento coringa na formulação quando a gente estiver falando anti-age. Claro que a gente tem que pensar numa estética cada vez mais integrativa, né? Às vezes a gente vai suplementar para uma disfunção estética, o próprio paciente pode falar, mas eu estou me sentindo mais disposto, melhor, só pelo fato de
às vezes ele está muito oxidado, e a gente colocar esses antioxidantes, a gente já vai conseguir melhorar. E tem estudo de selênio para um monte de coisa. Dano em DNA, leaky gut, intestino, pele, enfim. Então a gente pensou nesse elemento essencial, mais nesse sentido de cofator para estimular crescimento de cabelo e de unha, e também como algo que consegue melhorar ali a questão dos antioxidantes endógenos, né? Até para ajudar na reciclagem da vitamina C. Um dos fatores mais associados à queda de cabelo, a unhas fracas, é a disfunção tireoidiana, deficiência de T3. E a gente sabe a importância da conversão do T4 em T3, totalmente dependente de selênio, muito comum, né? A primeira coisa que começa a pesquisar nas patologias é dar uma olhadinha na tireoide, né? Com unha fraca, queda de cabelo. Então, o selênio também ajuda muito nisso aí. Aqui eu trouxe um trabalho que a gente colocou também na fórmula, né? Que eu estava falando para vocês de aminoácidos sulfurados, que são fontes de enxofre. Então, foi colocado enxofre orgânico, que é o metilsulfonilmetano. E esse trabalho é muito interessante porque ele testou 2 doses, dose de 1 grama e dose de 3 gramas, para ver o efeito em rugas, marcas de expressão, hidratação da pele, elasticidade. Então veja que dados bem interessantes. Primeira diminuição na aspereza da pele, você vê 2 curvas, né? Uma é a curva de 1 grama, outra é a curva de 3 gramas. Veja que são resultados muito interessantes, diminuição de 22, 24 em 16 semanas, 22, 24%. Então, na dose menor de 1 grama, você já tem efeitos também muito interessantes, não precisa dar a dose maior, com 1 grama já resultados muito interessantes, bem interessantes, né? Diminuição de rugas também, 12, 15% na dose de 1 e 3 gramas, também com 16 semanas, são ali coisa de 3 a 4 meses, resultados muito bons. Aumento da elasticidade da pele, aqui no finalzinho, com 16 semanas, 20% e 21%. Também a dose de 1 grama, que é a curva cinza mais clara, já com resultados também bem interessantes, a dose menor. E aqui com efeito de hidratação na pele. E especificamente na dose menor, que eles conseguiram um efeito mais significativo, atingindo 22% de melhora na hidratação da pele, dando só o MSM, só o metilsulfonilmetano. Só o fato da enxofre já houve essa melhora na pele toda. Imagina um suplemento que tem todos esses nutrientes juntos importantes. Aqui uma revisão também sobre danos na pele, dando a importância, né, de um trabalho de você testar o efeito do metilsulfonilmetano, só que você irradia, bota radiação ultravioleta num dos grupos, um grupo que eles chamaram o grupo A não dá radiação, o grupo B, o C e o D, emite radiação ultravioleta para envelhecer a pele. Mas qual é a diferença do grupo B, C e D? O B recebe só radiação. O C vai receber o metilsulfonilmetano e o D, vitamina A. E aí você compara lá o efeito, né, assim, o envelhecimento da pele aqui o grupo A, que a pele do jeito que estava aqui. O grupo B recebeu radiação ultravioleta. O C recebeu radiação ultravioleta, mas recebeu o MSM. Você já viu uma melhora significativa das rugas. E no grupo D recebeu vitamina A, que também melhorou de forma significativa. Então, aí a gente resolveu colocar então, MSM junto com vitamina A, porque os dois melhoram ou diminuem a formação das rugas. E um dado interessante desse trabalho foi a melhora da espessura, a camada inferior ali da derme, que é a camada de sustentação, onde fica mais colágeno, onde fica a matriz extracelular, para garantir que haja sustentação do colágeno e da elastina. Então, se a gente observar bem o detalhe, camada de sustentação bem grande nos animais que não receberam radiação, diminui a espessura dessa camada aqui, com radiação ultravioleta, aí você dá o metilsulfonilmetano e volta a ter a mesma espessura original. E a vitamina A também. Então, é uma ação bem interna na pele, onde esses nutrientes são capazes de agir. E aqui o resultado final, né, do grupo B, C e D, há uma diminuição considerável ali no efeito de espessura da pele, de aspereza da pele, quando se dá o MSM e a vitamina A. E uma passadinha, chamar a atenção, hoje está falando em pele, em acne também, que é multifatorial, né? São várias causas no desenvolvimento da acne, mas um desses fatores, que é o chamado da formação do comedão, né? Daquela ampola grande de gordura dos pilosos sebáceos. Então, há um hiperestímulo a sair da fase anágena, que é a fase de crescimento, passando para a fase catágena e telógena, quando há uma hiperprodução no folículo sebáceo, aquelas papoulas de acne vulgar, grau 2, 3, principalmente 3 e 4, bem supurada.
E aí o que os estudos mostram, como esse aqui, é que a vitamina C e o magnésio regulam a atividade dos sebócitos. Quem faz acne vulgar, grau 2, 3 e 4, que acumula aquela gordura toda em volta no comedão, que entope o folículo piloso, provavelmente tem algum grau de deficiência ou de vitamina C e de magnésio. E os dois, quando são dados juntos, regulam essa atividade. Isso é excelente para quem tem pele oleosa, né? Cabelo oleoso, trabalhar com vitamina C e com magnésio. E aí, se a gente pensar na estética integrativa, né? Ainda voltando para a acne, baseado na aula anterior, se eu melhoro a suplementação de zinco, eu melhoro o sistema imune. Então, eu controlo a proliferação de bactéria a nível de pele também. E aí, quando esses suplementos eles foram desenvolvidos, né, essas matérias-primas elas foram buscadas aí, em concentrações ideais, óbvio, com os fornecedores que prezavam por qualidade ali e, contudo, mais cientificamente validada, atendendo todos esses selos aí, esses padrões. São dois produtos, o Biocolin Hair, que é em cápsula, e o Biocolin Colágeno, que é em pó, que aí apresenta o colágeno. Aqui é um polivitamínico com todos esses nutrientes que nós falamos. E no primeiro a gente ainda tem a facilidade e a praticidade da farmacotécnica nos ajudando, né? Porque é um sachêzinho que você consegue levar, misturou ali na água, 150 a 200 ml, a gente já tem uma mistura homogênea e a gente tem ele na forma de sachê. E a ideia é que eles sejam complementares, né? Você pode trabalhar com o pó e ainda adicionar as cápsulas para dar as vitaminas e os minerais. Lembrando, pessoal, que a suplementação da maioria dos nutrientes que a gente falou, eles são nutrientes hidrossolúveis, né? Então, vitamina C não forma estoque no organismo. A gente precisa fazer suplementação diária, né? As vitaminas lipossolúveis que a gente colocou já estão em doses ajustadas para que a gente também não tenha excesso dessa suplementação. Produto sem açúcar, sem lactose, sem glúten, sem soja, não contém sódio. Importantíssimo, tem muita coisa no mercado aí, cheio de corantes artificiais, altamente alergênicos, para a saúde do intestino péssimo, né? Então, excelente produto. A composição, então, traz exatamente o que a gente propôs aqui dentro da formulação, nas concentrações adequadas. Então, vocês vão ver a gente mantendo 100% da RDA, dos diversos nutrientes que nós abordamos aqui na aula, com a participação de todos eles. Esse é o Biocolin Hair. E ainda assim, as principais indicações, os benefícios finais, digamos assim, né? Estímulo para o crescimento capilar e das unhas, contribui para aumentar a queratina e diminuir as quebras, ajuda a fortalecer, restaurar, hidratar fios e unhas e fortalecer a resistência, a elasticidade e o volume capilar. O Biocolin Colágeno, quer falar? No Biocolin Colágeno a gente vai ter, né, esses elementos de matriz extracelular. A proposta dele é reunir esses componentes de matriz extracelular que precisam ser suplementados com algumas das vitaminas mais essenciais para a síntese de colágeno e para a síntese de componentes da matriz extracelular e com alguns dos minerais agrupados aí. Colágeno verisol. Não, colágeno verisol. Exato. Na verdade, todos os suplementos que estão aqui foram suplementos baseados nos estudos que a gente mostrou anteriormente, né? Por mais que o produto tenha sido desenvolvido um pouco antes de algumas publicações, a matéria-prima e o fundamento científico são o mesmo para os estudos. Normalmente a Nutrition, ela busca exatamente, a Central Nutrition busca exatamente isso, né? Evidência científica dentro das matérias-primas e os fornecedores de maior qualidade para que a gente consiga obter êxito nos produtos e vocês nos tratamentos, acompanhando os pacientes de vocês. Aqui a apresentação do colágeno, do Biocolin Colágeno, que tem os peptídeos bioativos, o enxofre orgânico, o ácido hialurônico, o Renaud tanto falou sobre a hidratação adequada com ele, e com o silício orgânico. E aí, só para apresentar um pouquinho para vocês, né, da Central. A Central é uma empresa mineira, é um grupo de empresas, na verdade, que conta aí com uma indústria de suplementos, uma farmácia de manipulação e uma indústria mais recente de injetáveis, né? E aí a essência da Central é exatamente essa, de desenvolver produtos aí voltados, né, para a nutrição, para a suplementação, para a longevidade, para a estética, mas que tenham de fato embasamento científico e buscando sempre, prezando sempre por fornecedores com matérias-primas de qualidade. Eu vou deixar só um convite, depois entrem no YouTube da Central Nutrition. Dei palestra tem 15 dias, é uma palestra gratuita, a gente fez ao vivo e ela está lá gravada. Se vocês quiserem também, tem um lançamento do More Flex, que é um suplemento à base de colágeno do tipo 2,
com ácido hialurônico, e aí a gente fala lá de artrose, artrite, artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, indicação para idosos, para atletas que têm problemas articulares, com uma aula bem interessante, com mais 1 hora de aula lá, e é gratuito, assistam também. E aí, exatamente, queria convidar vocês para que acessem a plataforma digital da Central Nutrition, porque lá vocês conseguem ter acesso aos conteúdos, né, e buscar exatamente as literaturas que foram trabalhadas para o desenvolvimento desse e dos demais produtos da empresa. E quem quiser seguir a gente nas redes sociais, está ali o @RickNutri. Se quiser seguir ou conhecer lá meu site, henriquefreire.com.br. Eu deixei também os dois... o @ da Central Nutrition, né, quem nos convidou para estar aqui hoje, e também deixei o meu @ aí, @RenanMarte. Fiquem à vontade se quiserem me mandar ali alguma pergunta ou alguma dúvida sobre essa aula, sobre algum dos nutrientes que a gente abordou aqui hoje. Eu só lembrar uma última coisa, eu lembrei quando você estava falando do silício, amanhã eu estou no outro congresso em Floripa, já saindo para lá, e vou falar exatamente da aveia, mas é um dado que lembrei aqui agora, porque às vezes a gente, como nutricionista, fala muito da aveia como fonte de silício, e amanhã eu vou mostrar publicações que mostram que a taxa de absorção do silício, a biodisponibilidade na aveia, não passa de 5%. 95% do silício é perdido quando a aveia é usada crua. Então, se você faz em preparações em calor, dando um spoilerzinho da palestra, mas como o assunto aqui é silício, então às vezes a gente precisa sim da suplementação, porque nem todo paciente vai conseguir a quantidade de silício. Mas pelo menos se for usar a aveia e o seu objetivo, pele, cabelo, unha, que ela passe por algum processamento térmico. Tá? Você vai usar aveia, fazer um bolo de banana com aveia, vai fazer lá o pãozinho integral que você põe a receitinha de aveia e etc. Na verdade, seja qual for o nutriente, a preocupação tem que ser exatamente essa, né? A gente fala que você é o que... né, é uma frase muito comum que a gente usa aí no dia a dia, principalmente quando a gente conversa com o nutricionista, né? Você é o que você come, na verdade você é o que você absorve. Então, na hora de buscar essas matérias-primas, você colocou uma coisa muito certa e pontual lá sobre a questão dos metais quelados, até para não... ter uma absorção competitiva ali, então também tem que ser muito estudado na hora de fazer a prescrição ou na hora de escolher o suplemento, né? Porque não adianta a gente colocar uma forma de silício, muitas vezes, ou de qualquer outro componente, que não vai estar ali biodisponível e que não vai conseguir ser absorvida. Renan, foi um prazer dividir o palco com você. Gente, muito obrigado pelo carinho, ótimo evento para vocês. Prazer foi meu, muito obrigado, pessoal.